Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Marcos Velasque e hoje vou fazer a condução do programa. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a importância da formação acadêmica e da atuação profissional. E para isso, hoje nós temos como convidada especial a professora Joana Paulin Romanovski. Olá, professora. Olá, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês e poder conversar sobre essa questão tão importante que é, de fato, a formação e a trajetória profissional. Muito bem. Professora, muito obrigado por aceitar estar aqui conosco nesse programa e podemos fazer esse bate-papo, falando um pouco sobre a formação acadêmica. E para nós começarmos, professora, como foi o início da sua trajetória acadêmica? A minha trajetória acadêmica, ela começa no ensino médio, porque o ensino médio, à época, era profissionalizante com muita força, porque para ser professor da educação básica, você fazia o curso normal. Então, eu comecei pelo curso normal, professora Margarida Kirchner, na cidade de Rio Negro. Esse curso era um curso muito prestigiado na cidade. Era um curso que tinha uma relação profunda com as escolas e com a comunidade da cidade de Rio Negro. Muito bem. E teve alguma influência para a sua escolha, para essa atuação, para essa escolha acadêmica? A cidade de Rio Negro, ela tinha como opções de curso o curso normal e o curso técnico, que era técnico em contabilidade, e tinha o científico no ensino médio. Ela não tinha uma instituição de ensino superior e, na época, não tinha a possibilidade de realizar cursos superiores à distância como nós temos hoje. Então, dentre os cursos que existiam, eu escolhi fazer a normal, porque na minha família todas as mulheres eram professoras, né? Minha mãe tinha sido professora, minha avó tinha sido professora. Elas foram professoras leigas, sem uma formação profissional específica, mas já tinham exercido a profissão de professor. Então, diante disso, eu escolhi fazer o curso normal. E comecei esse curso com entusiasmo próprio da juventude, muito feliz de estar realizando o curso normal. E era um curso que tinha uma estrutura extraordinária. Nós tínhamos professores que tinham, de fato, formação em licenciatura, eram universitários. Então, nós tínhamos contato com autores atuais, leituras de livros, antologias, uma discussão muito forte com os melhores livros que eram produzidos no Brasil. E além dessa produção, desse contato com os livros, com os melhores livros e os melhores professores, nós ainda tínhamos uma formação prática muito intensa. Nós fazíamos contato com as escolas, estávamos nas escolas e nos grupos escolares durante todo o curso. Desde o primeiro ano a gente estava na escola, trabalhando juntamente com os professores. Como Rio Negro é uma cidade pequena e todas as pessoas se conhecem, então essa interação com os professores da escola é muito tranquila, porque todas nós, né, que a maioria eram mulheres que fizeram o curso normal, tínhamos sido alunas daqueles professores com os quais nós estávamos aprendendo na prática a profissão de ser professor. Além disso, a Prefeitura de Rio Negro tinha uma relação muito forte com a escola normal e, diante disso, nós, as normalistas, íamos para as escolas do campo ajudar a inspetoria, fazer exames, conversar com os professores, conversar com as famílias. Foi um curso que marcou, de fato, a minha formação no magistério. E, diante disso, depois eu vim para Curitiba, porque na época
era onde existia o curso de pedagogia, eu vim fazer pedagogia, fazendo o vestibular, que na época não era unificado, era um vestibular por curso. E fiz o curso de pedagogia na Universidade Federal do Paraná, que é um dos cursos referências no Brasil. É um dos melhores cursos. E eu sou da última turma do antigo curso de pedagogia que formava o professor e, ao mesmo tempo, formava os técnicos em educação, formava os especialistas em educação. Então, era um curso muito intenso, muito denso, com um profundo desenvolvimento de disciplinas teóricas no início do curso e o estágio nos 2 últimos anos do curso. Nesse curso, nós tivemos aulas com grandes professores aqui do estado do Paraná. A professora Ani Caldeira, a professora Pórcia, que era do Departamento de Psicologia, e muitos outros professores que nos deram uma sustentação de compreensão do campo da pedagogia com muita força. Nós tínhamos disciplinas de sociologia, disciplinas de filosofia, disciplinas de história da educação, disciplinas da própria didática, das metodologias de ensino com muita intensidade. Dona Eni, a professora Eni, tinha um laboratório no 5º andar especializado na teoria montessoriana. Era uma vivência intensa no sentido de compreender uma proposta pedagógica fundamentada nos princípios da pedagogia científica de Montessori. Nesse laboratório, nós trabalhamos com experiências incríveis. Experiências como fotografar crianças em diversas situações para comparar o que essas crianças faziam com a teoria de Maslow em relação às necessidades fundamentais do ser humano. Também vivíamos nesse laboratório a construção de portfólio. À época era uma novidade. Hoje é bastante comum nós utilizarmos portfólios, mas à época era inovador você trabalhar com unidades de experiência, construir portfólios, associar a educação com as artes, com a cultura, com o contexto social das crianças, compreender as famílias da onde essas crianças conviviam e entender esse contexto sócio-histórico onde as escolas se situavam. Quanta experiência, né, professora? Sim, sim. E como é bacana lembrar desses momentos, né? Que fizeram parte da sua trajetória acadêmica. Perfeito. Essa entrevista, Marcos, é uma entrevista muito querida, porque ela mexe com a emoção também. Sim. Porque além da gente lembrar, de nós nos poder reviver essa história da nossa formação, podemos ainda lembrar das emoções que sentimos ao ler os livros. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre fui do tipo que lê a matéria antes da aula para poder fazer perguntas aos professores, porque é muito importante você mergulhar no conhecimento e ter a compreensão do mundo explicada pela teoria. A prática é muito densa, muito rica e muito intensa, e ela nos provoca todos os dias a compreendê-la. Por que está acontecendo isso? Por que as escolas hoje, por exemplo, estão incluindo as crianças que têm necessidades diferenciadas? E isso sempre foi uma provocação, e é na teoria que nós conseguimos compreender as razões e os fundamentos das decisões que são tomadas para
novas experiências, novas possibilidades de ampliação da educação para que a educação possa chegar a todos. Uma educação que acolhe, que é democrática, que é emancipadora, que coloca os sujeitos para viver o seu tempo e estarem preparados para o exercício do trabalho, mas não só para o exercício do trabalho, mas para poderem viver uma vida intensa, uma vida de participação, de convivência e de entendimento e de inserção no ambiente em que eles se encontram. E contribuir, ser colaborativo, cooperar, de modo que a sua comunidade também cresça. Não basta alguém ter um título, é preciso que essa pessoa tenha uma intensa atuação na comunidade em que ele se encontra, porque esta contribuição vai ajudar a sua comunidade também a se desenvolver e, ao mesmo tempo, inserir todos numa vida do trabalho, numa vida participativa. Depois que eu fiz o curso de pedagogia, eu atuei muito tempo na educação básica e, nesse tempo, sempre procurando realizar cursos de formação continuada que eram ofertados pela Prefeitura Municipal de Curitiba, a rede na qual eu atuava, mas ao mesmo tempo também aprofundar os conhecimentos sobre as matérias do currículo para que pudesse estar sempre atualizada no sentido de poder trabalhar da melhor forma possível com os alunos, entendendo estratégias de ensino, formas de avaliação que provocassem a participação dessas crianças e, com isso, elas tivessem um resultado muito intenso na sua aprendizagem. Depois de ter trabalhado tanto tempo na educação básica, eu tive a oportunidade de cursar o mestrado em educação também na Universidade Federal do Paraná. O mestrado que eu fiz era um mestrado de 4 anos. Ele tinha uma intensa formação teórica e, ao mesmo tempo, desenvolvia a dissertação como quase uma tese. Ela era uma dissertação intensa, com muita pesquisa, muita fundamentação teórica e defendida, evidentemente, numa banca extremamente qualificada. E após ter feito o curso de mestrado, eu fiz uma especialização em alfabetização porque queria compreender muito mais esse processo no qual as crianças adquirem o seu contato com a língua. E tive a oportunidade de fazer um curso de especialização que não trabalhava só a língua portuguesa, a escrita e a leitura, mas também a alfabetização em matemática, alfabetização em ciências, alfabetização em geografia, a alfabetização em história. Esse curso foi um curso muito bonito de especialização e no final nós fizemos uma monografia belíssima que quase era uma dissertação à época. E após esse curso de especialização eu senti que eu precisava fazer o doutorado. E o doutorado não era ofertado ainda na cidade de Curitiba. Então eu fiz o meu doutoramento na USP, na Universidade de São Paulo, com uma das maiores pesquisadoras de educação do Brasil, a professora Marli André, que foi minha orientadora nesta Universidade da USP. E vivi aulas lindas, pesquisas extraordinárias, que me contaram sobre a questão da história de vida, o quanto ela é importante para o nosso processo de formação, a filosofia da educação, como ela é importante para compreendermos as concepções que orientam e produzem o ensino, a questão da metodologia de pesquisa, o que consiste e o que é pesquisar em educação, quais as possibilidades dos métodos que nós temos para desenvolver a pesquisa e como elaborar um relatório de pesquisa, desde
o cuidado com a linguagem, com a estética, com a composição, com os fundamentos que norteiam uma pesquisa. Assim tem sido minha vida intensamente dedicada a estudar e compreender esse fenômeno educativo, na certeza de que essa compreensão pode ajudar a trazer novas possibilidades, novas metodologias. Atualmente eu estou desenvolvendo pesquisas, Marcos, com o pessoal da Espanha. Olha. Nós estamos num projeto belíssimo que estamos olhando as redes sociais. O Marcos também vai participar dessa pesquisa na sua dissertação de mestrado. Nós estamos olhando as várias possibilidades das redes sociais, no sentido de que as redes sociais podem ser um espaço que traga contribuições para a formação das pessoas, para a formação da sociedade. Não só fake news. Então, as redes sociais são um caminho novo, uma nova possibilidade de pensarmos como uma fonte de conhecimentos. Mas é preciso aprender a distinguir nas redes sociais a boa informação e aquela informação a qual devemos denunciar, né? Fazer a nossa crítica colocando o que de fato as redes sociais podem nos possibilitar de interações e de produção de conhecimento. Professora, que trajetória, né? Quanta experiência, quanto conhecimento, né? Como é rico essa troca de conhecimento, né? Essa conversa, esse bate-papo, né? Mas nosso tempo está avançado e nós vamos para um breve intervalo e já retornamos com vocês. Até já! No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirajim, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários,
música, inclusão, diversidade. Já que está tudo aqui. Aqui tem cultura. Acorde para o seu futuro. Última chamada Uninter. Até 70% de desconto na graduação à distância. E quem já se formou pode fazer 2 pós-graduações a partir de R$ 99,00 mensais. Estude em casa, tem aulas práticas presenciais em laboratórios de última geração. E conquiste um diploma que o mercado respeita. São os últimos dias para aproveitar. Inscreva-se já. Uninter.com. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a importância da formação acadêmica e conversamos com a professora Joana sobre a sua trajetória acadêmica. Agora, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação profissional, um pouquinho da sua história, né? Então, no primeiro bloco, nós falamos sobre a atuação acadêmica, a sua história, sua trajetória acadêmica. Então, a professora ela é formada tem graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Educação, tem especialização em Alfabetização e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. A professora Joana tem uma extensa experiência na área acadêmica, na área de educação. E agora nós vamos começar a falar então um pouquinho sobre a sua atuação profissional. Professora, conte para nós como começou a sua atuação profissional na área de educação. Eu comecei a trabalhar na educação primária, que era chamada na época, hoje é educação básica, no estado de Santa Catarina, na cidade de São Bento do Sul e depois Mafra, e depois passei a atuar na educação básica aqui na cidade de Curitiba, nas diferentes escolas de 1º ao 9º ano, que hoje são 9 anos, na época eram 8 anos. Trabalhei durante muitos anos nessa experiência com a educação básica. E depois eu passei a atuar na educação superior. Exatamente após ter feito o mestrado, passei a atuar na Universidade Federal do Paraná, na Uninter, desde que ela começou, eu estou atuando na Uninter desde 96. Nós começamos com os cursos de especialização e depois fomos instituindo os cursos de graduação, primeiro presenciais e depois os cursos à distância. E também trabalhei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Trabalhei um tempo também lá nos cursos de graduação e de pós-graduação e, obviamente, nos de especialização também. Além dessa atuação profissional institucional, eu tenho uma forte atuação no campo da pesquisa. Eu sou pesquisadora do CNPq, com uma bolsa especial como uma das pesquisadoras brasileiras selecionadas para desenvolver projetos de pesquisa pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Inovação, vinculado ao Ministério das Ciências e Tecnologias. Além disso, eu tenho uma atuação voluntária em diferentes associações de desenvolvimento de pesquisa. No caso, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, trabalho nessa
associação há muito tempo como voluntária e trabalho também como organizadora e criadora da rede RIPEFOR, que é uma rede de pesquisadores aqui da região sul, e também trabalho como voluntária na Associação Internacional de Pesquisas, a ISAT, né? Que é uma associação internacional de pesquisadores, e trabalho também na Universidade de Sevilha como colaboradora, e atualmente estou também atuando na Universidade Beira Interior, entrando naquele programa de mestrado com uma orientação de uma orientanda que tem convênio aqui com a Uninter. Então tem uma atuação alargada. Além da docência e da pesquisa, eu tenho uma atuação no campo da extensão, que é na produção de revistas. Eu sou editora da revista Intersaberes, que é uma revista de educação aqui da Uninter, né, do nosso centro universitário, mas também já atuei e atuo na revista Formação Docente, que é uma revista da Amped, e também já atuei na Diálogo Educacional, que é uma revista em educação da PUC. Faço pareceres para o CNPq, pareceres de pesquisa, faço pareceres para a FURB, que é uma fundação de pesquisa de Santa Catarina. Já participei também da Fundação Araucária, aqui no Paraná, como parecerista e pesquisadora dessa fundação. Então, eu tenho uma atuação em pesquisa bem alargada, tanto do ponto de vista de vinculação institucional, como do ponto de vista voluntário. Tem um trabalho voluntário intenso também nessas instituições que são promotoras da pesquisa. Muito bem. No primeiro bloco, eu perguntei se você teve alguma influência para a escolha da área acadêmica, para começar a sua trajetória acadêmica. Mas na questão da escolha profissional, você teve alguma influência ou foi em decorrência da sua formação acadêmica? Exatamente. Como eu tinha feito o curso normal, lá no nível médio, e também o curso de contabilidade, eu até experimentei trabalhar na área do comércio. Mas quando eu cheguei na sala de aula, aquela criançada me olhando e eu ali com muita dificuldade, não pense que foi fácil, mas foi um convite a interagir com aquelas crianças. Era sempre prazeroso. Eu saía da sala de aula nos primeiros anos com muita dificuldade e muitas vezes sem saber bem ao certo o que era melhor fazer, mas não deixava de no outro dia estar entusiasmada e voltar lá na sala de aula e pensar ideias. O que a gente pode fazer que entusiasme essa criançada? Eu chegava a atravessar a cidade toda com pilhas de livro, revista, etc., para colocar na mão das crianças para a gente produzir museu, exposição, debate, seminário. Eu achava que a criançada tinha que se entusiasmar com tudo aquilo. E continuei sempre na minha trajetória apaixonada pela sala de aula. A coisa melhor do mundo, eu esqueço quem sou eu quando eu estou na sala de aula interagindo, seja a sala de aula virtual atualmente, que é uma das formas que nós temos de interação, mas nós estamos ali muito vivos porque estamos trabalhando nessa possibilidade da descoberta do outro, porque o bom professor é aquele que os seus alunos o superam, e eu sempre espero isso. E tem sempre alunos que me superam, me surpreendem, fazem coisas extraordinárias em função de inserir todos nesse processo de socialização, de trabalho, de convivência, de busca da paz, de busca do bem do outro, de que o outro possa ser feliz também. E isto é um desafio permanente para quem está na área da educação. Muito bem. Eu fiz essa pergunta porque
Muitas pessoas têm uma dificuldade de escolher, lá no começo da sua trajetória acadêmica, a sua atuação profissional. Às vezes, por influências externas, de familiares, de amigos, de conhecidos, acabam escolhendo uma atuação profissional porque foi indicado para tal empresa ou para tal área de atuação, e de repente continuam naquela trajetória, muitas vezes sem realmente sentir prazer com aquilo, né? Tudo bem, muitas vezes até traz um retorno financeiro satisfatório, mas não traz uma satisfação, como nós vimos aqui a professora relatando, né? Sua experiência em sala de aula, e como é prazeroso, como é gostoso ver isso, né? Quando a pessoa fala com prazer do que faz, e se faz, é porque faz bem para você, né? Sim. Então, quando você tem paixão pela profissão, que você se encontra e a profissão te encontra, e você faz amigos, e você faz relações, e a tua vida se pauta por esse conjunto de convivências com os teus colegas, com o teu grupo de trabalho. Então essa convivência faz com que a tua vida pessoal e a tua vida profissional estejam meio misturadas, né? Você não tem muita clareza onde é que termina a vida profissional, onde é que começa a vida pessoal, porque é tudo junto. Eu casei com um professor, então a sala de aula está sempre na nossa família, né? A minha nora é professora, então tem domingos que nós sentamos à mesa para fazer a refeição, e no final do almoço, o assunto é o que nós fazemos amanhã com os nossos alunos. Então, é uma convivência intensa. A minha filha está fazendo doutorado em educação. Então, na família, o meu genro, que não tinha uma trajetória tão grande na vida acadêmica, ele disse, para eu participar dessa família só tem um jeito, eu tenho que fazer mestrado. E ele fez mestrado também para poder conviver. Então, a nossa família é uma família que convive ao mesmo tempo a profissão e ao mesmo tempo a vida pessoal. Então, nós não temos muito limite o que é a vida pessoal e o que é a vida profissional. Estamos sempre conversando sobre isso. Então, a professora acabou de responder, mas eu vou reforçar aqui também. A próxima pergunta que eu ia fazer era sobre a importância da formação acadêmica. A importância da formação acadêmica, e ela tem um vínculo com a atuação profissional também. Porque quando nós vemos isso pela trajetória que a professora comentou desde o primeiro bloco, né? Começou a atuar, escolheu o seu curso de formação acadêmica, foi fazer a graduação, foi fazer a especialização, foi fazer o mestrado, tudo na mesma linha, e já lá no comecinho já começou a sua atuação profissional também linkado, e tem tudo a ver com a educação, né? Muitas vezes as pessoas escolhem uma atuação, fazem uma escolha de um curso na graduação, se formam e não atuam. Sim. Porque não se sentem felizes com aquela área que escolheram. Sim. Ou então nem chegam a concluir e no meio do caminho, não era bem isso que eu queria. Mas já se passaram 2, 3 anos. E aí não conclui e começa um outro curso e de repente, não era isso que eu queria. E não consegue escolher e fazer a escolha correta, né? A escolha da formação acadêmica e vincular com a atuação profissional. Isso exige sempre uma avaliação. Sempre que eu fui trabalhar em alguma instituição, eu sempre olhei que instituição é essa. Essa instituição é uma instituição na qual eu quero estar. Isso é muito importante quando você quer trabalhar. A escolha de onde nós vamos trabalhar tem que passar pelo sujeito, tem que passar por sua opção pessoal. Você deve conhecer a instituição na qual você vai trabalhar e na qual você também vai estudar. Você não deve escolher uma instituição só porque ela é mais barata ou porque ela está disponível.
Você deve escolher a instituição em função da qualidade dos seus cursos, dos seus professores, da possibilidade que você tem, não só de ter o diploma, mas de você desenvolver competências profundas que te permitam atuar de um modo satisfatório. Porque quando a gente sabe fazer bem, sabe o que faz e sabe pensar sobre o que faz, porque estuda, entende, é óbvio que isso te apaixona, porque aquilo se torna parte da tua vida. Agora, quando você escolhe só porque dizem para você que você precisa de um diploma, puxa vida, aí é uma situação complicada, porque não é uma conciliação da vontade profunda com a possibilidade de ser. Porque não basta ter um diploma, é preciso ser professor, é preciso ser engenheiro, é preciso ser técnico. Qualquer curso que você faça, não basta você ter o diploma, é preciso que você seja um profissional daquela profissão. E para isso você tem que conhecer a profissão, para poder entender, e ao você entender, você vai também sentir que você é uma pessoa que pode ter uma atuação social profunda e mudar a sua comunidade, mudar a sua família, mudar a sua vida. E com isso, você vai ter prazer, alegria, descoberta, sentimento que toda manhã, quando você levanta, o que eu tenho de bom para fazer hoje? Né? Isso é fantástico quando isso é pensado, refletido e não ao sabor do vento. É preciso, de fato, se dedicar. E quando a gente se dedica para aquilo que a gente gosta, meu Deus, você não cansa nunca. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, domingo. Qual é a diferença? Porque aquilo é prazeroso para você. Te traz alegria e te traz ao mesmo tempo conquista. E você faz amigos, porque todas as pessoas com as quais você convive, você troca e interage com elas. E essas pessoas estão sempre com você, descobrindo novas possibilidades da vida delas e da sua vida. É verdade. Professora, sempre quando tem alguém que chega até mim e pergunta, ou ela pede alguma dica, sugestão, e aconteceu várias vezes, o que você me sugere de um curso para fazer, ou e eu sempre falo, converse com a pessoa da área, com o responsável da área, né? Então, converse com o coordenador X, o coordenador de tal curso, para que ele possa te explicar sobre o curso, sobre a área de atuação, a área de atuação profissional, e explique um pouco sobre a grade de disciplinas, o que vai ser trabalhado durante o curso, para que você veja se vai se identificar com isso, né? Para que não aconteça como eu comentei anteriormente, né? De algumas pessoas iniciarem um curso por influências de terceiros e de repente no meio do curso, não era isso que eu gostaria. Exatamente. Não era bem isso que eu esperava, ou eu não me identifiquei. E aí, de repente, começa um outro curso e aquilo ali foi deixado de lado, né? Tudo bem que tudo serve como experiência, né? Tudo que nós passamos por essa vida serve por experiência. A professora estava comentando agora e adiantou a minha última pergunta. A minha última pergunta era, o que tu diria para quem está iniciando sua trajetória acadêmica e profissional? E a professora já começou a dar um ganchinho na sua conversa. Exatamente. Então, como nós estamos chegando próximo ao término do nosso encontro, por favor, professora, deixe uma mensagem para a gente. Para quem está iniciando agora. Estude muito. Estude pensando. Não estudar para responder em prova. Estudar para você compreender. Estudar para você entender o que você está fazendo aí. Certo? Estudar para a sua vida. Estudar para pensar, para aprender a refletir, para poder decidir e ser autônomo. Porque na medida que você conhece profundamente aquilo que você faz e o que você quer fazer, tanto mais você adquire autonomia, porque você sabe, você consegue
de fato, entender o que está acontecendo e o que é possível fazer nesse estudo, nessa profissão, na sua vida. A melhor escolha é exatamente essa escolha pensada, estudada, refletida. Foi uma alegria imensa estar conversando com vocês. Muito obrigado, professora. Eu fico muito grato por ter aceito o convite de estar aqui conosco e por conhecer um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Pessoal, nos vemos no próximo encontro. Até lá!